Sejam bem-vindos ao 4º Fórum Sintra ES+. Pensar a escola de todos para todos. Para darmos início a esta sessão de abertura, chamo ao púlpito o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta. Muito bom dia a todos. Cara e caros colegas da variação, caro Frederico Essa, comunidade escolar aqui presente, professores, não sei se familiares estão bem presentes. Bom, eu não podia hoje deixar de estar aqui, porque o tema é educação. E quando nós falamos de educação, temos que ter bem a noção do que estamos a falar. E devemos sempre falar com a modéstia necessária, porque os temas são tão relevantes para o nosso país, para o nosso Portugal, para o presente e para o futuro do país. E são tão importantes e tão fundamentais para o desenvolvimento que todos queremos ter, que as políticas educativas merecem mais atitudes, mais opções do que palavras. Paixões da educação temos visto muitas, mas a verdade é que essa paixão tem que se exprimir em políticas, em decisões, e tem que se exprimir num caminho que envolva todos, que envolva as famílias, os alunos, os professores, toda a comunidade escolar, até os assistentes operacionais, assistentes técnicos, todos que fazem parte desta grande rota, que é a rota educativa, que é a rota de um país que se pretende um país mais desenvolvido, com mais cidadania e com mais justiça. Bom, portanto, o tema de hoje é um tema aliciante. Dizia-vos, portanto, que a Câmara Municipal está, nesta matéria educativa, na primeira linha das suas prioridades. Nós definimos duas grandes prioridades da nossa ação governativa desde o primeiro dia do primeiro mandato. O primeiro foi a saúde, porque sem saúde os direitos pessoais perdem todo significado e a sua execução é seguramente sempre modesta. Mas o segundo é a educação e a cultura. Porque sem a educação e a cultura é a própria cidadania que está em causa. E quando a cidadania está em causa, valores essenciais da nacionalidade são modestos e são eles próprios frágeis. Por isso, na educação, tivemos uma política que nós queremos dizer sem frases gongóricas, nem grandes proclamações. Mas é uma política que nós queríamos muito, desencadeada pelo meu querido amigo Rui Pereira, com grande capacidade e com grande método. Dizia eu que uma política que se pretende envolvente e que percorra os vários espaços da educação. E que está permanentemente, porque a educação exige isto, permanentemente atenta às novas necessidades e ao estudo das respostas para essas novas necessidades. Porquê? Porque a sociedade está em permanente mudança e cada vez mais rápida, e se a educação não a acompanha, é a própria comunidade nacional que fica para trás. Nós começamos pelo princípio, começamos pelas escolas. Eu creio que é difícil convencer os alunos e as famílias que o governo local ou nacional tem paixão pela educação, ou mesmo tem interesse claro e profundo pela educação, se os alunos ensinam em escolas que não têm dignidade para serem centros de aprendizagem. Escolas degradadas, onde chove, lugares fechados, como nós aqui em Sintra, infelizmente, tivemos a ocasião de ver. Nas EB1s, nas EB2-3, nas secundárias, e por isso a primeira necessidade foi realmente a requalificação das escolas. As EB1s estão praticamente todas requalificadas, as EB2-3 estão a caminho de o ser, e as secundárias ainda não estão, porque o Ministério da Educação tem esquecido de assinar o protocolo que fez connosco, ou que quer fazer connosco, em que assume, finalmente, metade das despesas do investimento. Mesmo assim, já investimos cerca de 3,5 milhões sem rede. Bom, enfim, nós não podemos fazer outra coisa, não é? Ou seja, quando há uma necessidade urgente, nós temos de o fazer. Fizemos na saúde, com 6 centros de saúde, com o hospital, enfim. Quando há uma necessidade, nós não podemos estar a ver se a competência é da A ou B, se a necessidade é uma necessidade vital e a Câmara tem meios, não pode hesitar em responder. Bom, começamos por aí. E agora, continuamos, obviamente, porque não é só de paredes, mas é importante isto. É importante dar aos alunos o interesse que é dignificar os locais onde se ensina e onde se aprende. Sem isso, tudo a seguir fica menos claro. Não quer dizer que
que não se possa continuar mesmo com escolas degradadas, mas não é seguramente a mesma coisa, e quem me ouve sabe o que eu estou a dizer. Sabe quando, não sei se está aqui algum diretor de agrupamento, ou senhora diretora de agrupamento, em que eu entrava na escola, muitas vezes, uma vez numa escola, a chover, dentro de um contentor, e a pessoa a pôr as cadeiras de um lado e no meio um balde, pá, é uma coisa impossível. Quer dizer, como é que se convive com situações dessas e se diz que tem paixão pela educação? Não é possível. Bom, agora, ao conteúdo dos processos educativos, das práticas educativas e dos modelos pedagógicos. E aí é necessário uma atenção, se calhar ainda maior do que se dá às paredes das escolas. E é por isso que é tão importante hoje o fórum, este quarto fórum ES Mais Sintra, que é no fundo, julgo que o final de um trabalho de 3 anos, em que tanta coisa foi feita, seminários, em que toda a comunidade foi chamada a participar. Bom, portanto, eu acho que é um trabalho notável, em que hoje chega ao fim destes 3 anos, mas onde seguramente muito se aprendeu, e seguramente muita coisa nova aí foi gerada. Este ES Mais, quando o Rui começámos a falar nisto, eu dei logo um grande apoio, porque eu acho que é tão interessante este programa ES Mais. O que é este programa? Sabem melhor do que eu. No fundo, o que é que se pretende politicamente com este programa? É conseguir um conjunto de respostas que concretize melhor a candidatura municipal aos projetos inovadores de combate ao insucesso escolar. É isto. E quando se fala em insucesso escolar, e quando se fala em abandono precoce da escola, nós estamos, em meu entender, a tocar em pontos extremamente sensíveis das políticas educativas. Portanto, a nossa candidatura aos projetos inovadores de sucesso escolar tem enorme significado. E no âmbito desta candidatura, nós já aplicámos em Sintra um conjunto grande de iniciativas educacionais que já têm um investimento da ordem dos 2 milhões de euros, se a memória me não falha. Bom, e isto não é despesa, é investimento do melhor que nós podemos ter, do melhor que nós podemos ter. Como os 25 milhões já investidos e pagos nas escolas, é do melhor que nós podemos ter. E por isso este projeto e este fórum tem uma importância muito grande, porque é o final de um trabalho que a todos se comprometeu e a todos vai continuar a comprometer. Porque o fórum é o final de um trabalho, mas não é o final da política. Nem o final das práticas políticas que nós diariamente temos que pôr nas nossas escolas. Isto é de uma importância enorme, através sempre de um diálogo aprofundado dentro da comunidade escolar, com respeito mútuo, com respeito recíproco, mas com um diálogo onde as pessoas sabem onde estão a ir e para onde querem ir. Bom, isso é, portanto, como eu digo, de uma grande relevância. Às vezes eu pergunto, eu que não sou técnico de educação e sei muito pouco destas matérias que são tão complexas, eu realmente sei, não é a minha especialidade, embora politicamente dê a maior relevância, mas obviamente que há uma técnica própria no processo educativo, que obviamente que é para quem trabalha nele, que é fundamentalmente para quem trabalha nele e para quem o conhece de perto. Já agora um parênteses, quando assumimos aqui responsabilidades no âmbito daquilo que se chama descentralização, quando eu digo que se chama porque eu considero que não é propriamente descentralização, mas isso é outra conversa. Mas dizia eu que quando nós assumimos essa responsabilidade, aquilo que o Rui Pereira e eu combinámos, e foi logo, é que a nossa prática descentralizada tem que se fazer com os diretores de agrupamentos, com os agrupamentos. Porque é aí que está o conhecimento. Não há nada pior do que decidir sem conhecer. E isso tem sido defeitos que nos têm custado muito caro à comunidade nacional. Decidir sem conhecer. Decidir afastado dos problemas. Pensando que as soluções são as melhores, quando a prática as rejeita, ou pelo menos não as aceita como se pretendia aceitar. Por isso, falar com os diretores de agrupamentos, conhecer as suas dificuldades, conhecer as suas sugestões, dar-lhe corpo e força a essas sugestões no âmbito do diálogo nacional ou do diálogo político, não é isso? Sem falta, sem dúvida nenhuma. Portanto, este trabalho de diálogo permanente entre a Câmara Municipal e as suas escolas, representadas ao nível dos agrupamentos, é o caminho, é a escolha da prática política que a Câmara tem que ter em matéria educativa. Ou tem tido e seguramente continuará a ter, penso que é de tal maneira lógico, continuará a ter no futuro. Por isso, este ES mais, este Sintra ES mais, e a nossa candidatura é realmente um projeto que nunca acaba, que está permanentemente em cima da mesa e que conta com esta grande comunidade escolar. Aliás,
este projeto vai para além de Sintra. Eu creio que é um projeto nacional que tem envolvido municípios, enfim, tem envolvido escolas, tem envolvido famílias, tem envolvido comunidades familiares, fundamentalmente para tratar de temas tão importantes como a inclusão, por exemplo. Deixem-me dizer que eu considero dos aspectos mais importantes, não só da educação, mas do desenvolvimento económico. Não se pode pensar em justiça social na boca e fazer um desenvolvimento que não seja inclusivo. Não seja um desenvolvimento que se olha e quando se cresce 8%, que bom que é, mesmo que se ofenda o ambiente, mesmo que se concentre mais riqueza, mesmo que se aumente a pobreza, mas se cresceu 8%, que bom que é. Não é isso que nós podemos ter. E não é isso que nós devemos ensinar nas escolas. Eu acho que a inclusão faz parte de uma coisa chamada humanismo. Para quem o tem, para quem o defende, não em palavras, mas na prática. Portanto, a inclusão é dos aspectos mais importantes deste projeto do ES, é muito importante, que ninguém fique para trás. E, fundamentalmente, as pessoas que mais precisam, os jovens que mais precisam do nosso apoio. Porque se eventualmente a natureza não os dotou com as capacidades físicas ou mentais que deveria ter dotado. E esses devem estar mais próximos ainda de nós. E eu considero verdadeiros heróis as pessoas que trabalham com estes alunos. Quer os professores, quer os assistentes técnicos, quer os assistentes operacionais que trabalham com estes alunos. Eu tenho visitado muitas escolas e tenho visitado este trabalho e são verdadeiros heróis que a comunidade nacional devia conhecer pelos nomes quem trabalha e quem faz este excepcional trabalho. E por isso a inclusão deve estar na primeira linha das nossas preocupações coletivas. Mas também a capacitação parental, fundamental, que os pais percebam a importância do sucesso escolar e do não abandono precoce da escola. Capacitar a parte parental, porque nós sabemos que o nosso país é muito diferente e há muitas diferenciações sociológicas. E, eventualmente, ainda há e pode haver ainda comunidades familiares onde se pensa que o abandono precoce escolar é uma naturalidade de apoio à família. Não é. Bom, portanto, eu acho que há toda uma problemática também. Até a análise das práticas e dos modelos pedagógicos que deve estar em cima da mesa e analisar em função dos objetivos que temos atingido. Bom, portanto, tudo isto é um campo extremamente importante e julgo que muito interessante para quem trabalha e para quem dedica a vida a estas matérias. Bom, só uma palavra muito breve sobre esta nuvem negra que nos cobriu com esta epidemia que não há maneira de passar, embora hoje não devemos estar a ver as coisas como eram em fevereiro ou março, nada de igual. Nós aqui em Sintra é evidente que temos problemas, só um apontamento, mas a verdade é que numa semana morrem 2 pessoas, 3. Quer dizer, antes morriam num dia 40, 50. Quer dizer, nós estamos a fazer uma vacinação em massa, estamos a vacinar 7.000 pessoas por dia neste momento, o que é muito importante, talvez em final de julho. Se não houver, nós nunca podemos comprometer-nos com nada, porque as mudanças às vezes são tão súbitas e tão inesperadas que depois não ficamos bem connosco. Mas o objetivo que queríamos atingir é, final de julho, podíamos ter 75%, já não 70%, mas 75% da nossa população vacinada com a primeira dose e uma grande parte já com a segunda dose. Estamos a caminho neste momento. Temos com a primeira dose cerca de 190 mil pessoas. No domingo, hoje já deve ser cerca de 200 mil. Enfim, portanto, vamos ver se conseguimos. Vamos fazer tudo para isso, sem promessas, mas a única promessa é trabalhar nesse sentido. Mas dizia eu, qual é a influência que esta nuvem negra teve no processo educativo? Bom, muito, no ES+, e nas iniciativas, e nos seminários, e tudo isto que tínhamos programado. Obviamente que não pode ser, porque os ajuntamentos de pessoas foram mais rarefeitos. Bom, mas teve uma parte positiva. É que nós começámos a trabalhar em rede e com rede. E constatámos que muitas famílias, muitos professores, e nós próprios temos que confessar, Rui, e nós próprios, nós estávamos habituados a trabalhar assim. Bom, mas hoje há um progresso interessante nessa matéria. Há projeto, hoje fazer
aulas em Teams é tão natural como o ar que se respira, é naturalíssimo, não será tanto, mas quase. Tudo isto hoje, os projetos foi participado e hoje nós temos 47 mil alunos, mais de 2.400 professores que estão dentro deste projeto a trabalhar já em termos de modernidade. Quase diria já a transição digital, enfim, isto é demais, mas enfim. Mas já temos que começar a pensar nisso. Aliás, Sintra vai ter a primeira faculdade nacional em transição digital, em tecnologia digital, que é o ISTE, que já tem aqui um curso. Isto é muito interessante, deixem-me partilhar isto convosco. Já tem aqui um curso, tem um upskill com 250 alunos, e agora a nossa Católica, que vai abrir no dia 13 de setembro, diziam que era muito cara e como é que é possível, tão cara. Bom, abriu 50 vagas, teve 600 pedidos, para te dar uma ideia. Estamos agora a lutar para que as 50 vagas sejam, e vou agora, quando sair daqui, ter uma reunião com a senhora reitora, aqui em Sintra, para tentar ver se conseguimos que as 50 vagas se transformem em 70 ou 75, para responder. Bom, mas isto é apenas um apontamento em relação ao ensino universitário. Eu acho que um conselho, com a dimensão que Sintra tem, 320 km², 400 mil pessoas, é uma região, há países mais pequenos, bom, que não tenham ensino universitário, tem o seu desenvolvimento muito comprometido. Não quer dizer que isso seja totalmente impeditivo do resto, não é, mas a verdade é que diminui muito. Hoje, isso tenho a minha experiência da ICEP, até recente, hoje o investimento estrangeiro e o investimento nacional anda muito a par, de mão ligada, com formações específicas. E quando não há essa formação, quando a mão de obra tem que se deslocar quilómetros para ser formada, é uma diminuição na atratividade e na competitividade dos territórios. Por isso foi muito bom a Faculdade de Medicina, muito bom isso, essa aí por vários motivos, o ISTE é muito bom, os institutos politécnicos que vêm agora, muito bom, a nossa Melca está aí já pronta para os receber, já recebeu alguns, para o património, e a funcionar. Bom, e nós temos que olhar para isto com um grande interesse, não é? E lutar muito para que outras escolas superiores venham para Sintra. Os nossos alunos merecem, temos 14 mil alunos que saem daqui para fora para ter ensino universitário. Aliás, isto é tão importante que nós criámos um fundo de emergência especial para pagar propinas às famílias que tinham rendimentos inferiores a 30 mil euros anuais. Porque a crise não pode impedir que os alunos continuem os seus cursos. E há a tentação de dizer, a propina é cara, deixa pagar a propina para pagar a renda de casa. Porque isto acontece. Bom, e por isso fizemos isto. Tal é a importância que nós damos ao ensino universitário em Sintra. E por isso, dizia eu que esta transição digital está, ainda agora tivemos uma inauguração importantíssima de um grande investimento suíço em laboratórios, que é a LabTech, foi agora, a semana passada, um investimento bastante grande, em conjunto com a ICMA. Não sei se sabem que o nosso Conselho é o número 1 em produção farmacêutica. E a ICMA é a número 1 na exportação de produtos farmacêuticos nacionais. Bom, vão ter atenção a isto. Bom, e, portanto, uma das coisas que o administrador suíço disse foi exatamente isto. É a proximidade e a necessidade, junto à Faculdade de Medicina, naqueles 30 hectares que estão disponíveis, criar-se um grande centro tecnológico de biotecnologia, em conjunto com Cantanhede. Isso é de uma importância decisiva. Bom, ora bem, para se chegar a este ponto, tem que se passar pelas EB1s, pelas EB2, pelas secundárias, para se chegar bem a este ponto, com pessoas capazes de aprender e, fundamentalmente, deixem-me dizer, com cidadãos. Eu acho que quando se fala em sucesso escolar, eu às vezes pergunto, na minha ignorância dessas matérias, pergunto o que é sucesso escolar? O que é isto? Eu acho que isso é fundamentalmente duas coisas. Primeiro é a cidadania. Isso é muito importante. Criar cidadãos responsáveis, que percebam a linguagem política. Não é política partidária, não é nada disso. Percebam a linguagem política, do interesse público, do interesse da comunidade, que entendam os seus direitos e que saibam como é que os devem defender, mas também percebam os seus deveres e saibam as consequências de os não cumprir ou de os cumprir. Cidadania. Pessoas responsáveis. E começa nos bancos da escola. Eu, quando ensinava no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde ensinei
fui professor associado, durante tempo, eu dava uma cadeira chamada Direito Político. E a primeira coisa que eu fazia nas minhas cadeiras de Direito Político era a análise constitucional dos direitos individuais. Fundamental. Daquilo que são os direitos individuais, não apenas políticos, mas os direitos sociais, sem os quais os direitos políticos perdem significado. A liberdade sem direitos sociais é um corpo sem fato. Também os direitos sociais sem liberdade é uma ditadura. Mas, portanto, este equilíbrio entre liberdade e direitos sociais, cidadania, é de uma importância enorme que se forma no banco das escolas. Que se forma. A responsabilização, não, a vontade de aprender. Eu acho que este objetivo é muito importante. E depois, que o segundo objetivo que eu creio do sucesso escolar é levar a sociedade para dentro da escola, ou a escola para dentro da sociedade. Eu creio que não há nada pior que uma pessoa que sai da escola, entra na sociedade e sente-se estranho, porque não aprendeu, não sabe o que é que o rodeia. Quer dizer, a escola e a sociedade estarem muito ligadas, por forma a que não haja a escola um favo inserido e deslocado naquilo que são as realidades do dia-a-dia e as realidades dos territórios e dos sítios onde as pessoas estão e vivem. Acho, enfim, pelo menos estas duas coisas. A terceira é a inclusão, que é evidente, que as pessoas sintam que há uma certa justiça que nunca se atinge completamente, mas que há uma forte vontade de atingir. Eu acho que isso é muito importante. Já não falo nas noções de Estado de Direito, não na noção teórica, é evidente, mas na noção prática daquilo que é o Estado de Direito, o direito à vida, o respeito pela vida, a não segregação das pessoas, coisas essenciais para que a paz seja garantida. Porque não há nada pior, porque a paz não é um conceito abstrato, não é só a ausência de conflitos na rua, é a paz da consciência, é as pessoas sentirem que não há motivos de revolta. Porque quando isso acontece, quando as pessoas são segregadas, as injustiças se aprofundam, quando não há reformas, normalmente há revoluções. E isso é importante que nos bancos da escola se comece a perceber que há toda esta panóplia de temas que vão ser recorrentes para quem quer viver em plenitude a sua cidadania. Não queria terminar sem um louvor muito sincero aos professores, aos assistentes operacionais, aos assistentes técnicos, à comunidade escolar, às senhoras e seus diretores de agrupamento. Tenho a sorte de ter, na minha variação, uma diretora de agrupamento por quem tenho uma estima muito particular. Portanto, eu acho que um louvor sincero, não é um louvor só para dizer. Eu sei que trabalham muitas vezes em condições muito difíceis. Eu sei que lhes é devido coisas que não têm sido dadas. Eu reconheço isso. Mas não são só vocês. Eu acho que em toda a comunidade há sempre uma insatisfação latente. Uma maior, outra menor. Agora, o que o vosso trabalho é um trabalho essencial para o nosso país, para a dignidade do nosso país. O vosso trabalho é essencial. E agora, no Covid, a exposição que tiveram, a capacidade de correr riscos, em larga medida, não digo que todos, mas larga medida, e nós assistimos a isso, é digno de um agradecimento nacional. É isso que, modestamente, aqui em Sintra, nós fazemos. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Sintra e a nossa Câmara não estará à vossa frente, mas estará sempre ao vosso lado. Muito obrigado.